Começou a ventilar na mídia que o Trump tem a intenção de tarifar o Pix no Brasil em 50%. De fato, isso é verdade? É possível o Trump, o presidente dos Estados Unidos, tarifar alguma coisa no Brasil? Ele tem esse poder de barganha? Como é que está toda essa história em relação ao tarifaço? Por que de fato o Trump acabou tarifando o Brasil? E por que em 50%? Essa pressão que vem saindo também na mídia, que o Brasil está mandando não sei quem para não sei aonde, conversar com não sei quem, assinar tal carta. Bom, essa pressão é verdadeira ou é somente bravata? É uma pressão para que as pessoas vejam que o governo está se movimentando de uma forma ou de outra? E o que de fato o governo do Trump acabou anunciando para o Brasil? Porque eles enviaram uma carta. Veja na tela que, além disso, essa carta do Trump, tivemos anos para discutir nosso relacionamento comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. A primeira coisa que você tem que compreender é que tal tarifa não foi imposta somente ao Brasil. E nessa carta que o Trump acabou fazendo para os 10 a 15 países também. Países os quais, por exemplo, não foram até a mesa negociar com os Estados Unidos. Países os quais são muito importantes pensando na questão estratégica. O Brasil você pode colocar nesse ponto. Países os quais, ao longo do tempo, vieram meio que batendo nos Estados Unidos ou até no dólar. Países que o Brasil também está dentro desse grupo, países os quais têm medidas também de taxas contra, vamos usar esse termo aqui, os Estados Unidos, e países os quais têm também taxas em relação às exportações dos Estados Unidos, e o Brasil também entra dentro desse grupo. Agora, de fato, qual é o intuito, agora conversando em off, qual é o intuito verdadeiro dos Estados Unidos taxar o Brasil e os demais países? Não é exatamente isso que acaba saindo na mídia, é isso que você precisa entender. Existe um plano por trás, e não um plano velado, que somente eu sei aqui, não. Existe um plano por trás, que já foi escrito pela equipe econômica ali do Trump. Claro que eles não diretamente acabam vinculando a esse plano, mas eles estão deixando muito bem claro que é o famoso plano Mar-a-Lago. Basicamente, entenda que essa grande mudança econômica, esse plano econômico mundial, a última vez que aconteceu foi ali quando os Estados Unidos, antes dos anos 2000, acabou chamando países da União Europeia, Japão, países parceiros dos Estados Unidos, para que eles fizessem medidas e existisse, não somente nessa reunião, reuniões anteriores também, existisse uma consolidação do dólar. Commodities começaram a ser negociadas em dólar. Os Estados Unidos começou a valorizar a sua moeda durante um longo período de tempo. Os países começaram a aumentar suas reservas de dólar e assim por diante, fazendo com que os Estados Unidos consolidasse como a principal economia mundial. Portanto, existe um grande problema nos Estados Unidos, que é a dívida pública. A dívida pública dos Estados Unidos passa de 30 trilhões de dólares. É um valor exorbitante, basicamente impagável. Portanto, os Estados Unidos precisam tomar algumas medidas para que os Estados Unidos não comecem a declinar economicamente. A grande verdade é que os Estados Unidos está chegando em um platô. Muito provavelmente, existem inúmeros indicadores que acabam transparecendo isso. De fato, acontecerá? Não sabemos. Na história, nunca passamos por um período qual estamos passando por agora. Para minimizar o problema e para evitar que a principal economia mundial venha entrar em declínio, até porque ela tem uma dívida pública extremamente elevada, vamos tentar diminuir essa dívida. Uma das estratégias são quais? Você acabar pegando o dólar e desvalorizando. Pode parecer contraintuitivo, mas não é. Se você desvaloriza o dólar, pare para pensar. Mais pessoas comprarão dos Estados Unidos. Se mais pessoas comprarão dos Estados Unidos, o governo americano irá arrecadar mais imposto. O governo americano arrecadando mais imposto. Isso levará ao governo americano pagar em menos tempo a dívida pública. Além do fato de, se você desvalorizar o dólar,
Quando eu falo desvalorizar o dólar, não é que o dólar irá sair de 6, 7 reais em relação ao real para R$ 1. Não, isso não acontecerá, tá bom? Mas uma desvalorização de 5, 10% já é extremamente importante para os Estados Unidos, frente às moedas globais. É algo mais técnico, é o tal de DXY. Isso acontecendo já é muito bom para os Estados Unidos. E ele já começou por isso em prática. Você deve ter percebido que o dólar se desvalorizou nos últimos 3, 6 meses. Exatamente uma medida colocada em prática pelo governo dos Estados Unidos a fim de que a sua dívida pública ficasse mais barata, porque o dólar seria desvalorizado e ele conseguisse arrecadar mais ao longo do tempo. Só que não é algo tão simples assim. Isso que você tem que entender, principalmente tendo como presidente o Donald Trump. O Trump tem uma forma de negociar totalmente atípica e muitas das vezes imprudente, muitas das vezes impulsiva. Isso sim pode acabar prejudicando todo o plano. Por isso que existe essa taxação. A taxação por si só pode acabar reduzindo o dólar? Pode. Pode acabar aumentando o poder dos Estados Unidos frente aos outros países? Pode. Essa taxação acaba gerando uma certa reciprocidade em relação ao que os outros países já taxavam os Estados Unidos? Sim, também. Contudo, o grande foco aqui é na balança comercial. Ou seja, a balança comercial dos Estados Unidos frente aos demais países, eles querem reduzir. Reduzindo, então, eles arrecadam mais imposto, eles conseguem pagar a dívida pública. Eu sei que você não viu dessa forma assim na mídia, ou até nem sequer viu isso na mídia. Porém, o Plano Mar-a-Lago é o grande plano econômico motor por trás de todas as medidas que o Trump está fazendo. Não tenha nenhuma dúvida disso. E o próprio nome Mar-a-Lago é por causa da casa, que eles acabaram se reunindo, conversando do plano. Agora, parando para pensar no Brasil. E agora que você sabe toda essa história, vamos focar aqui somente no Brasil, que é o que importa. Eu não quero se a Índia, se a China tem essa disparidade muito grande da balança comercial. O Brasil tem essa diferença, essa balança comercial é muito grande. O Trump disse que sim, mas os dados dizem que não. Eu vou te mostrar na tela para que você veja. Eu só te peço antes para você curtir aqui o canal, você se inscrever, ativar o sininho. Na hora de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Isso se o vídeo já te agregou em alguma coisa. Voltando. Pois bem, perceba na tela que a balança comercial do Brasil frente aos Estados Unidos, bom, na verdade, meio que é favorável para os Estados Unidos e não para o Brasil. Os Estados Unidos é favorecido pela balança comercial que tem com o nosso país. Mas o ponto que o Trump está focando não é somente na balança comercial. Quando a balança comercial é favorável para os Estados Unidos, que é meio estranho, na maioria dos países é desfavorável, tá? Na maioria dos países, de fato, os Estados Unidos ele quer resolver isso porque de fato existe esse problema. Pontos porque o Trump está focando um pouco também no Brasil. Um desses pontos não é a balança comercial em si. Primeiro ponto, não é a balança comercial em si, mas é o fato do Brasil ser um país extremamente protecionista. Perceba que na média, ou seja, existem produtos que são muito mais, outros produtos muito menos. O Brasil acaba meio que tendo ali uma taxação frente ao país de 14%. E os Estados Unidos só taxam na ordem de 2% o Brasil. Se você é o presidente dos Estados Unidos, você tem esse dado. Seu objetivo é melhorar a balança comercial do país como um todo, independentemente se é com um país A, B ou C. Você irá querer reduzir, diminuir, restringir. Opa, 14 não. Vamos tentar chegar no Brasil em 10 e eu aumento o meu para 10 também. Vamos tentar negociar. O Brasil, não sei se você percebe isso ou entende isso, é um país extremamente protecionista. A taxa, você deve se lembrar que foi taxado a Shein, teve toda aquela conversa, as comprinhas da Shein foram taxadas. Você antes comprava na Shein era um preço, agora é um preço bem maior. Essa questão do protecionismo, justificativa feita pelos governos, que é pelo simples fato de você proteger a economia local. Mas se a economia local não está eficiente, por que eu não posso comprar um produto mais barato que vem lá de fora? E ainda um produto melhor. Me dá um motivo. Quando você gera essas medidas protecionistas, você acaba, sim, meio que deixando o brasileiro somente comprar com os produtores, com as empresas locais. Isso, por um lado, parece muito bom, porque
porque você pega um empresário brasileiro e você meio que joga ele lá em cima. Em contrapartida, a população acaba meio que pagando o pato, vamos usar esse termo, visto que você acaba comprando um produto que a qualidade às vezes você não consegue nem sequer comparar, muitas das vezes a qualidade não é tão boa e lembre-se que você acaba pagando muitas das vezes mais caro em relação ao que você deveria pagar. A solução não é tão simples, não é você tirar a questão protecionista e tá tudo bem, não é tão simples assim. No mundo ideal, você deveria criar um cenário dentro do Brasil para que o livre mercado, para que as empresas pagassem menos impostos, elas conseguissem reinvestir mais, elas conseguissem pagar mais, melhor os seus colaboradores, os seus funcionários, e todo esse efeito bola de neve levaria as empresas a produzirem melhores produtos, o cliente seria mais exigente e você tiraria essa medida protecionista, fazendo com que o mercado externo também entre. Isso levaria o cliente a ficar mais exigente, isso levaria as empresas a terem produtos melhores e muitas das vezes até com mais lucro, porque elas teriam menos impostos, consequentemente elas conseguiriam reinvestir mais e assim por diante. Mas não vivemos num cenário perfeito. Então vamos para o segundo motivo ao qual o Trump está focando esse tarifaço. O Brasil faz parte do BRICS. O BRICS é um grupo econômico? Não. O que afinal é o BRICS? O intuito do BRICS era juntar países subdesenvolvidos que provavelmente estariam entre as principais economias futuramente, como o Brasil, África do Sul, Índia, Rússia e China. Bom, entenda que não existe um livre comércio entre esses países. Não é um bloco econômico, não existem medidas que você pode acabar denominando como bloco econômico. O BRICS hoje em dia tem outros países envolvidos, ok? Mas quem mais leva a sério o BRICS é o Brasil. Essa é a grande verdade. Os outros países não comentam muito sobre esse grupo, visto que ele não é tão relevante frente aos outros grupos que existem no mundo. O Brasil, não. O Brasil acaba sempre batendo, sempre falando que o BRICS pode criar uma nova moeda, que a intenção do BRICS é tentar diminuir o poder do dólar, que a intenção do BRICS é criar uma moeda para poder negociar internamente entre esses países, e etc, e etc, e etc, etc. E isso é geopolítica. Você querendo aceitar, você gostando ou não, uma coisa se chama geopolítica. E quando existem países que estão mudando de lado, países, alguns que eram até neutros, querendo ou não, grandes economias irão se movimentar, visando geopolítica, para poder colocar um ponto de pause, para colocar um ponto de stop em relação a toda essa movimentação. Os Estados Unidos vai olhar para o Brasil e pensar, peraí, você não é um país neutro? Não, eu quero você de volta aqui, ou neutro, ou se não, defendendo os Estados Unidos. Ele olha para a Índia, que a Índia, quando a gente pensa em Terceira Guerra Mundial, é um país extremamente decisivo, é um país que tem bomba atômica, um país de 1 bilhão de pessoas, um país que não tem um lado muito bem definido. Ou seja, esse país aqui é muito importante. Então eu vou pegar um bloco que se denomina unificado, que o Brasil sempre está defendendo, e deixar esse bloco criar uma nova moeda, criar uma identidade, de forma geopolítica, é claro, os Estados Unidos irá sempre tentar retaliar qualquer medida nesse sentido. Some ao fato do Brasil ser um país estratégico, pensando como a grande fazenda do mundo. Então é claro que os Estados Unidos, tentando manter uma balança comercial cada vez mais favorável para o seu lado, ele percebendo que o Brasil é um país protecionista, é claro que ele irá olhar para o Brasil como um dos países estratégicos, ele aqui sente na mesa e que de fato ele possa negociar. O quarto ponto é a questão do Brasil ser o principal país da América Latina, no viés econômico. E os Estados Unidos sempre teve esse mantra de ser o protetor das Américas. Ele precisa ter do lado dele o principal, a maior economia. Ele precisa demonstrar para a maior economia da América Latina, calma, sempre estará junto comigo, e não brigando, e não dizendo que irá criar uma nova moeda, e não dizendo que, tem essa taxação aqui, se você quiser, você vem para a mesa que a gente negocia. E preste bastante atenção, porque toda essa taxação acaba prejudicando muito o setor do agro, que é mais ou menos ali uns 25 a 30% do PIB do Brasil. Imagina como ele é importante. Acaba prejudicando empresas como a queridinha da Bolsa de Valores, a VEG. Bom, acaba prejudicando empresas como a Suzano, principal produtor de papel da América Latina. E acaba prejudicando, olha que interessante, a Embraer. O Brasil tem uma empresa que fabrica avião. Não parece que é o Brasil, né?
Quando eu falo, ó, tem esse país aqui que fabrica avião, você ia pensar no Brasil? Não. E é muito importante o Brasil produzir aviões. Isso é muito importante, porque todo mundo precisa de aviões. Porque é extremamente estratégico, pensando em geopolítica, você produzir os seus próprios aviões. E mais de 50% da venda, das exportações desses aviões são para os Estados Unidos. Então isso acaba prejudicando e muito esse setor. Sobre essa pressão da mídia que o governo está fazendo sobre essa reciprocidade, sobre o PIX. Vamos para o primeiro ponto. A pressão da mídia, bom, é normal. Você tem um problema ali, você vai também pressionar na mídia para que essa pressão acabe refletindo não somente para a sua população, mas também acabe refletindo para o outro governo. Eu acabo repudiando vários pontos da carta do Trump porque ele denota querer entrar na soberania dos Estados Unidos. Ele não tem esse poder. Ao mesmo tempo, independentemente, ele tendo ou não tendo, na verdade, focando no fato dele não ter e focando no fato dele ser o presidente dos Estados Unidos, ele não deveria colocar o pé onde ele não foi convidado. Olha, o Trump querer defender o país dele, eu compreendo. O Trump querer implementar essa medida, esse plano econômico Mar-a-Lago, eu compreendo. Ele é presidente dos Estados Unidos, ele tem que defender os Estados Unidos. Entretanto, ele querer botar o pé na soberania de outro país, bom, aí já é demais, né? Mas, sempre tem um mas, esse é o modelo Trump de negociar. Eu acho isso extremamente perigoso, mas esse é o modelo, é o jeito Trump de negociar. No próprio livro ele diz isso. No próprio livro ele diz isso, que ele vai com os dois pés, batendo na pessoa, ele dá uma voadora na pessoa e depois ele tira um pé. Então ele está falando em taxar o Brasil em 50%, não ficará em 50%. Tenha certeza, não ficará em 50%. Essa pressão que o governo está fazendo, isso é normal. É normal o governo fazer uma pressão na mídia. É normal o governo também gerar essa reciprocidade para que quando os dois iam sentar na mesa, você tenha alguma coisa ali para poder barganhar. O Brasil não irá sair de um país protecionista, isso não acontecerá. Que nem eu comentei, o melhor dos mundos seria o Brasil não ser mais protecionista, diminuir o imposto do empresário, levando com que a população acabe pagando mais barato nos produtos. A população provavelmente iria ganhar mais no decorrer do tempo, visto que as empresas teriam mais dinheiro, elas iriam reinvestir, iria existir uma maior competição, entrando outras empresas. Imagine se tivéssemos 4 iFoods no Brasil, grandes, no mesmo patamar. Alguma dessas empresas iria pagar mais para o entregador. Imagine que tivéssemos 4, 5 Ubers no mesmo patamar do Uber no Brasil. Algumas dessas empresas pagariam mais também para os motoristas e assim por diante. Essa competição é benéfica. Contudo, isso no Brasil acaba não acontecendo, porque os produtos que são ofertados temos muito protecionismo. E eles irão, com certeza, negociar e tentar chegar em algum denominador comum. Ao menos é isso que é esperado. É isso que é o natural a se fazer. Focando agora aqui em relação a Trump querer taxar o PIX. Esqueça, isso não irá acontecer. Como eu disse para você, é problemático essa interpretação, é problemático em outros pontos da carta. O Trump não falou do PIX na carta, não. É problemático em outros pontos da carta. O Trump dá a entender que ele quer colocar um pé na soberania do Brasil. Porém, tudo isso não passa de uma mera estratégia de negociação do presidente dos Estados Unidos. Tudo isso não passa de bravata. Muito provavelmente, lá na frente, você irá perceber que existirá sim uma negociação entre os dois países. Não estou dizendo que ficará tudo flores, mas não será 50%. O que eu quero dizer é que você pagará a conta por isso. Você pagará a conta pelo Brasil sempre ter sido um país protecionista. Você pagará a conta porque o Brasil acabou não evoluindo, não tendo uma maior função, digamos assim, geopolítica. Você acabará pagando a conta no final de tudo. Bom, eu vou deixar aqui do lado a questão do IOF, que é outra conta que você irá pagar, esse aumento de imposto, um problema mais doméstico, um problema interno no Brasil. Você precisa entender um pouco mais. Bom, meu nome é Osmar Tanajura, um grande abraço e eu te vejo daqui a pouco.